Então, para que a gente possa, né, visualizar essa presença dos Estados Unidos aí nas discussões geográficas, trouxe aí uma questão que, né, os Estados Unidos sempre aparece em prova de geografia. Então vamos lá, mudança no comércio de bens dos Estados Unidos, importações por países. Então essa é uma questão aí da UERJ, né, que traz o conjunto de trocas com as 15 maiores economias da Europa Ocidental, que é representado pela UE15, Canadá, México, China e Japão. Então, são países aí que têm uma grande relevância, o grupo de países, né, no caso aí da União Europeia, que tem uma grande relevância nas trocas comerciais com os Estados Unidos, tá? Então, ele tem aí de escuro 93, né, a data de 93, e mais claro a barra de 2016, para mostrar as diferenças, né? E o que a gente percebe aí como conclusão? Que eles têm diminuído o comércio e importação do Canadá, tem aumentado do México, tem aumentado da China e tem diminuído do Japão. Quais são as características que a gente pode relacionar com o México e com a China? São países de industrialização tardia, são países que possuem uma mão de obra mais barata envolvida, né, no processo industrial, são países subdesenvolvidos, né? Diferente do Canadá, do Japão e da União Europeia, que faz com que o custo, né, dos produtos seja ali um pouco mais alto, né, seja um pouco mais agregado. Então, a gente percebe que nessa política dos anos 90 até a atualidade, né, a gente tem tido aí grande investimento do próprio Estados Unidos em diferentes áreas do globo, né, que seriam os países subdesenvolvidos, para que haja uma disseminação do processo industrial, né, em outras áreas do globo, né, que é um processo de desconcentração industrial do mundo globalizado. Então, o processo de globalização das últimas décadas vem redefinindo os fluxos de bens entre os países. A partir do gráfico, a mudança dos locais de origem dos bens pode ser explicada pela seguinte característica do processo de globalização. Seria, então, a redistribuição territorial das atividades industriais, né? Então, ela está correta porque no período entre 93 e 2016, os Estados Unidos registram maior exportação da China e do México, indicando realocação da produção industrial e novos acordos multilaterais, né, por conta dessa facilidade de implementação em outros lugares, né, das indústrias, e pelo custo mais baixo, mais reduzido, né, no valor agregado a essas indústrias nos países subdesenvolvidos, tá certo? Então, alternativa correta aí, letra C, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Canadá. O Canadá também faz parte da América Anglo-Saxônica, como a gente viu, também foi colônia, né, do Reino Unido, mas também teve influência de outro país, que é a França. E a gente vai ver que tem uma peculiaridade aí, né, do Canadá, que a gente vai mencionar aí mais pra frente. Mas coisas que são interessantes da gente falar, né, da geopolítica do Canadá. O Canadá, ele é o segundo maior país do mundo em extensão territorial. A Rússia fica com o primeiro lugar e o Canadá fica em segundo, né? A gente tem ele acima dos Estados Unidos, numa extensão muito grande. E quais são as consequências dessa extensão? Lembrando que o Canadá está em altas latitudes, né? Latitudes são as faixas horizontais, né, que vão medir aí a angulação das distâncias entre a linha do Equador. Então, eles estão nas áreas mais altas, mais próximas aos polos, tá? Quais são as consequências disso? Lá faz muito frio, né? Então, a parte norte do território do Canadá são regiões praticamente inabitáveis. Então, isso faz com que você tenha uma pequena concentração de pessoas, né? Ou basicamente nula ali. Vão ter áreas inóspitas, áreas de extremo frio e que no inverno é praticamente impossível morar, né? Então, há uma peculiaridade muito grande com relação à concentração da população nas áreas fronteiriças com os Estados Unidos, que são as áreas da parte sul do Canadá, tá? Bom, como consequência, a gente vai ter uma pequena população e também associada à questão do alto índice de desenvolvimento humano desse país, né? O Canadá, ele foi um país que foi colonizado aí, basicamente, na maior parte, pelo Reino Unido, então ele teve investimento em educação, historicamente, na sua Constituição. A qualidade de vida da população relativamente boa. Isso faz com que também haja uma consequência no planejamento familiar,
né? Então, há uma grande quantidade de projetos, né, investimentos do governo, para que você tenha um aumento do estoque de população, porque estão passando por um processo aí, né, de baixa concentração de pessoas. Então, eles precisam aumentar a sua estrutura da sua pirâmide, de certa forma, né? Eles precisam aumentar o número de jovens, de crianças, né, para que futuramente essa base dessa pirâmide não tenha aí uma quebra. Então, os projetos do governo são realizados para incentivar o aumento de famílias, né, e a realização de imigração também, mas imigração de pessoas qualificadas dentro do perfil aceito, né, dentre o perfil que o governo canadense procura, tá certo?